Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é 11 de agosto, quinta-feira. Eu, Thaís Heredia e Priscila Yasbeck, começamos agora a deixar você muito bem informado sobre o que está acontecendo na economia por aqui e lá fora. Minha gente, hoje é daqueles dias que a política pode chamar mais atenção do que a economia, porque chegou o 11 de agosto. Foi a data marcada para a leitura pública daquele manifesto em defesa da democracia, liderado pelos juristas da Universidade de São Paulo. Tem a previsão de um evento simultâneo acontecendo em pelo menos 20 faculdades de direito espalhados pelo Brasil, mas certamente o Largo São Francisco, que é como é conhecida a Faculdade de Direito da USP aqui em São Paulo, vai ser o grande foco das atenções hoje. Os organizadores desse manifesto, que já conta com quase 900 mil edições, estão defendendo que o documento, e aqui eu faço um ponto importante, que não cita o presidente Jair Bolsonaro, os organizadores defendem que esse documento é apartidário. Mesmo assim, a gente sabe que o movimento ganhou uma conotação política fortíssima e vai ser um termômetro para o início das campanhas eleitorais, que só começam na semana que vem, mas esse parece ser um bom esquenta do clima das campanhas eleitorais. A dúvida, e esse é o assunto aqui do nosso episódio de hoje, é se o mercado financeiro vai dar bola para esse negócio. Ontem, por exemplo, foi um dia doido de euforia, a bolsa passou dos 110 mil pontos, o dólar chegou muito perto de R$5, tudo por causa da inflação americana. Priscila vai dar daqui a pouco todos os detalhes. O risco fiscal aqui no Brasil, que é apontado pelos economistas como o nosso maior problema, não está fazendo preço nos últimos dias, não. O ministro Paulo Guedes confirmou ontem à CNN que o Ministério da Economia estuda, sim, um novo mecanismo de política fiscal que, segundo ele, não acabaria com o teto de gastos, mas fortaleceria a política fiscal do país. A ideia do ministro Paulo Guedes é criar uma meta para a dívida pública e uma banda flutuante de por onde acomodar ali a relação da dívida PIB. Hoje, a relação dívida PIB do Brasil está em cerca de 78%, mas os economistas já esperam que ela passe de 80% ou fique no mínimo em 80% no ano que vem, porque temos uma dívida pública que está pagando o juro real mais alto do mundo, né? A taxa de juro é altíssima na comparação com os países emergentes que são comparáveis conosco ou não. Qualquer comparação que fizer, o Brasil acaba na frente. Portanto, o modelo que está sendo discutido no Ministério da Economia, e segundo o ministro Paulo Guedes disse a nossa analista Renata Agostini, é estipular ali uma meta em torno de 60%, 70% e criar bandas de acomodação. A inspiração é o sistema de metas para a inflação daqui do Brasil, né? Que é um sistema adotado no mundo inteiro. Aqui no Brasil temos a meta, que o Banco Central persegue, e aquela banda de tolerância. Bem, nós conversamos hoje no CNN Money com o professor Carlos Braga, professor da Fundação Dom Cabral, que foi diretor do Banco Mundial exatamente na área que analisa endividamento soberano dos países. E nós conversamos com ele sobre a possibilidade do Brasil adotar esse modelo, que é adotado em outros países, né? Eu lembrei ao professor uma frase do Ben Bernanke, que foi presidente do Fed, do Banco Central Americano, lá na crise de 2008, explicando o quantitative easing, né, que foi uma medida adotada para conter os estragos da crise financeira, e o Ben Bernanke disse assim: há medidas que funcionam na prática e não na teoria. No caso brasileiro, aí eu fiz essa provocação ao professor Carlos Braga, o questionamento seria se a prática de controlar a dívida federal pode acabar funcionando só na teoria. No fundo, eu quis saber do professor Carlos Braga se esse modelo de limite para a dívida funcionaria para uma economia como a brasileira. Vamos ouvir. Eu acho extremamente complicado. Eu fui diretor de política econômica e dívida do Banco Mundial entre 2008 e 2010. As análises que a gente fazia naquele momento, em meio à crise financeira global,
tipicamente colocavam para países emergentes, como o Brasil, uma relação entre dívida e PIB da ordem de 60% do PIB. Isso é dívida bruta, né? O Brasil hoje está aí perto de 80% do PIB. Eu não sei exatamente qual é a faixa que o ministro tem em mente, mas a realidade é que você vai encontrar uma porção de problemas em termos de explicar para o mercado exatamente que critério você está utilizando na relação dívida-PIB. Uma coisa a gente sabe, se a taxa de juros real, qual seja a taxa de juros descontada à inflação, for superior à taxa de crescimento do PIB, a sustentabilidade da dívida sofre. Quer dizer, a dívida bruta em relação ao PIB vai aumentar. Então, vai muito em termos de quais são as expectativas de crescimento para a economia e, nesse sentido, o atual governo acredita que ano que vem vamos crescer aí 2,5%, enquanto que o mercado é muito mais pessimista, o FMI acredita que vamos crescer 1,1%. Mas voltando aí à observação do Ben Bernanke, eu gosto muito de uma placa da estação meteorológica de Jan Mayen, na Noruega, que diz o seguinte: teoria é quando você entende tudo, mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona, mas você não sabe por quê. Nessa estação, teoria e prática estão unidas, de forma que nada funciona e ninguém sabe o porquê. É mais ou menos onde a gente está nesse momento. Vale falar que isso que está acontecendo, né, em relação ao teto de gastos é uma estratégia do ministro Paulo Guedes de tentar reverter a situação de críticas, né, porque muitos economistas estão dizendo que acabou o teto de gastos, né, que já não existe em 2022, que dirá em 2023. Então, o que o ministro Paulo Guedes está tentando fazer é impedir que a política fira a imagem dele como aquela pessoa que defende, né, aquele ministro que defende, que chegou ao poder com essa bandeira de defender a austeridade fiscal, já que ele tá vendo que a política não tá deixando mais ele manter as bandeiras dele, né? A expressão que ele usou, né, ele falou que o teto não tem que ser um dogma, tem que ser uma bandeira, né? Mas é uma bandeira que tá bem claudicante ali, quase caindo, né? Porque dogma deixou de ser há muito tempo. Agora, talvez essa bandeira nem esteja tão empunhada mais. Então, a crítica que gira em torno dessa situação toda é justamente o que o Carlos Braga falou, né? O que isso traz de sinais e que vão aparecer mais pra frente, né? A trajetória da dívida daqui pra frente, é o risco fiscal, é o quanto isso bate no dólar, bate na inflação e acaba sendo ruim pra todos nós. Parece uma discussão técnica que tá longe da vida dos cidadãos brasileiros, mas não tá. A gente tá falando sobre o dinheiro público, a gente tá falando sobre um alargamento e uma flexibilização de regras que existem e existiram e foram criadas justamente para que a nossa economia tivesse uma trajetória sólida, para que quando a arrecadação fosse positiva, isso se revertesse em ganhos de produtividade para o país, e não para quando a arrecadação for positiva, isso se reverter em ganhos políticos e que são passageiros e que não são tão planejados. Então, é disso que a gente está falando nessa discussão toda sobre afrouxamento do teto de gastos ou a expressão que quer que esteja sendo usada, né? Tem várias expressões do teto conversível e tal, enfim. Mas isso é importantíssimo porque justamente traz um sinal muito negativo do que pode acontecer daqui para frente com a economia brasileira. Agora, a gente muda de assunto para falar sobre um outro tema muito importante do noticiário, que foi a inflação dos Estados Unidos, o dado tão esperado pelo mercado e pela economia global, né? Porque os Estados Unidos estão com uma inflação altíssima, estava em 9,1% em junho, desacelerou para 8,5% em julho, ainda assim uma inflação altíssima para os parâmetros americanos. Lá, a meta de inflação é de 2%, então é a maior inflação em 4 décadas, então ainda assim é uma inflação altíssima, mas foi um dado que veio melhor que o esperado. O mercado esperava que a inflação ficasse em 8,7% no ano contra ano, veio então 8,5% e isso deu uma animada. Por que deu uma animada? Porque se os Estados Unidos estão com uma inflação muito alta, isso significa que o Banco Central americano, o Fed, vai ter que deixar os juros muito altos também. Ao deixar os juros muito altos também, o Fed sobe a régua dos juros para o mundo todo, porque é a economia mais segura do mundo que diz para o mundo, olha, agora a gente está pagando mais, estamos com juros maiores, vem para cá. Então é mais ou menos esse o sinal que é passado quando os juros sobem nos Estados Unidos. Então todos os outros bancos centrais têm que, na esteira
rasteira promover uma elevação das suas taxas de juros. Inclusive aqui no Brasil. É só lembrar das últimas falas do nosso Banco Central falando que a crise externa, o que está acontecendo lá fora, influencia também a nossa alta da taxa de juros. Por quê? Porque se o Brasil não tem um diferencial tão grande de juros em relação aos Estados Unidos, o dinheiro sai do país, isso traz um efeito em dólar, porque diminui a oferta de dólar por aqui, isso se reverte em inflação. Então é por isso que quando Estados Unidos são mais agressivos com juros, isso acaba trazendo consequências para o mundo todo e uma pressão sobre o aumento de juros no mundo todo, que gera pressão sobre dólar e inflação, tudo isso que eu já comentei. Então esse dado de inflação ontem veio muito melhor que o esperado, o mercado ficou muito animado, as apostas de aumento de juros nos Estados Unidos diminuíram, então antes a maioria do mercado estava apostando um aumento de 0,75, a aposta majoritária agora é de 0,5 ponto percentual, no começo do dia estava essa aposta de 0,5 ponto para a próxima reunião do Fed, estava em quase 80%, depois caiu para 60%, porque alguns membros do Fed falaram que não é por causa desse dado, que veio melhor que o esperado, que a situação muda, né? Ainda vai ser necessário fazer promoção de elevação de juros nesse ano e também no ano que vem. Então o BOD continua na sala, mas aquela expectativa muito ruim, ela se suavizou um pouco. E isso depois dos dados também fortes do mercado de trabalho americano, vieram então esses dados de inflação melhores que o esperado, então isso mostrou uma resiliência da economia americana, a economia mais forte do mundo, trouxe um alívio para o mercado todo, reduziu a aversão ao risco, os emergentes subiram, bolsas lá fora subiram. Hoje é natural que depois de uma forte alta haja uma certa correção no mercado, é o que a gente estava vendo agora pelos índices de manhã, mas só para completar, falando aqui do nosso cenário no Brasil, também foi uma notícia muito positiva para o nosso mercado. O dólar chegou na mínima ontem bem pertinho dos R$5, R$5,03, fechou em R$5,08. A bolsa passou dos 110 mil pontos, engatou a 7ª alta seguida, a maior sequência de altas desde março, então algo que foi bem positivo aí para o mercado. Mas, aquele alerta amigo que a gente sempre faz aqui no CNN Money, o cenário é muito volátil. Hoje tem mais dados de inflação ao produtor nos Estados Unidos. O mercado vai observar por quê. Se sabe que a desaceleração da inflação dos Estados Unidos está em curso, mas não se sabe em qual ritmo que ela vai acontecer e até onde vai. E é isso que esses novos dados vão trazer ali para calibrar as expectativas. Sempre bom ficar alerta, porque a crise global continua, os BODs continuam na sala, mas deu uma melhoradinha aí com esses últimos dados que saíram da economia americana. Eu vou pegar carona nesse tema da inflação, que a Priscila traz, mas para falar daqui do Brasil. Ontem, o ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, que foi o secretário de Política Econômica de Guedes, fez uma postagem nas suas redes sociais comemorando o fato do Brasil ter uma inflação menor do que a dos Estados Unidos e que isso seria uma coisa a comemorar. Ele usou o dado do acumulado em 2022 e que sim, nesta conta, o Brasil fica com uma inflação menor do que os Estados Unidos, mas os bancos centrais, por exemplo, ou a conta que vale mesmo é o acumulado em 12 meses, que eles têm 8,5% e nós temos 10%, um pouquinho acima de 10%, sendo que estamos com uma inflação em 2 dígitos desde setembro do ano passado. Então, a comparação, ela acabou chamando a atenção do mercado, muita gente rebatendo isso, explicando exatamente o que acontece, e esse foi um dos temas que a gente tratou também com o professor Carlos Braga, e queremos dividir esse trecho aqui com vocês sobre se vale essa comparação, se ela cabe no caso brasileiro. É comparar laranja com banana. Eu me lembro o Alfred Kahn, que era um conselheiro do governo Jimmy Carter, que lá nos anos 70, em 78, havia um aumento inflacionário significativo nos Estados Unidos e ele fez uma declaração que havia um perigo, se não se controlasse a inflação dos Estados Unidos, entrar em recessão. O governo imediatamente reagiu e falou para o Alfred Kahn, que era um professor de Cornell, olha, não use essa palavra recessão, porque isso cria uma situação muito negativa em termos de expectativas. A próxima vez que ele fez uma entrevista, ele falou, olha, se a gente não controlar a inflação, nós temos um perigo de enfrentar uma grande banana. E passou a utilizar a palavra banana em vez de recessão. Bem, nós estamos numa trajetória que, evidentemente, a inflação no mês de julho teve, na realidade, uma deflação comparada com o mês anterior. A taxa de juros, a taxa de inflação anualizada, no caso brasileiro, está 10,07%. No caso dos Estados Unidos, está 8,5%. Se você me perguntar o que vai acontecer nos próximos meses, eu vou utilizar o bordão do John Kenneth Galbraith.
que economista só faz previsão econômica para dar credibilidade à astrologia. Mas a realidade é que essa comparação pode fazer um lema bom para discurso, mas é comparar bananas e abacaxis. Bem, meus caros, é isso. Muita coisa que pode gerar reflexão, né, no episódio de hoje. Antes da gente fechar, quero lembrar que o IBGE divulga nessa quinta-feira o dado de serviços do mês de junho. Ontem tivemos dados de comércio, vieram pior do que o esperado, né, com uma queda muito maior do que era esperado pelo mercado. A expectativa para serviços hoje é de alta, mas é uma alta menor do que foi no mês anterior. Maio cresceu quase 1%, a expectativa agora é um pouco abaixo de 0,5%. De qualquer forma, vocês sempre sabem, a gente grava o podcast mais cedo e não dá tempo da gente repercutir o dado que sai mais tarde. Mas amanhã ainda é sexta-feira, né? Então, vamos trazer todas as repercussões desse dia específico da política, que pode ou não influenciar o mercado e a economia, e também os dados mais recentes, tá bom? Se cuidem, um beijo e até! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Hered e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.